ao canal Lene Zilioto. Para saber mais sobre livros, leitura, literatura, se inscreva no canal, ative as notificações, que aí você ficará sabendo das novidades que a gente vai produzindo e disponibilizando para você nesse canal. Nós já temos, procurem antes dessa aula, nós já temos 2 aulas. A primeira aula é sobre escrita criativa, a segunda aula são dicas para escrever poesia. Hoje vamos dar dicas sobre como escrever um livro infantil e haverá mais 2 aulas. A aula 3, que serão dicas como escrever contos, e a última aula, dicas como escrever livros biográficos. São todos textos que eu já escrevi. São gêneros literários que eu já publiquei livros. Eu tenho 20 livros publicados já, mais de 40 participações em coletâneas. Então, esse tipo de texto, eu me sinto bem à vontade em trocar ideias e dar dicas para vocês, porque é um caminho que eu já trilhei, já encontrei reveses nesse caminho. E vamos lá, hoje sobre dicas como escrever livros infantis. Eu prefiro começar contando para vocês um pouquinho da minha jornada, porque contando como foi a minha jornada na escrita de livro infantil, automaticamente a gente fica também sabendo de algumas dicas e algumas questões que vocês possam achar interessantes se vocês estiverem com ideia ou mesmo que já tenham publicado e queiram continuar publicando e melhorando a sua produção literária na área da literatura infantil. Vamos lá. Eu comecei escrevendo livros com a temática infantil, porque o infantil, pessoal, no máximo ele vai até 7 anos. A partir dos 7 anos não dá para dizer que é infantil, já passa para o gênero infanto-juvenil. Então, o texto para o livro infantil mesmo vai até os 7, no máximo, assim, jogando longe, é 8 anos. Em 2006, quando eu ainda morava no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, e há 10 anos eu moro em Mato Grosso agora, em 2006 eu já havia publicado livros de poesia. Porque como escritora, na minha essência, eu me considero poeta. E a partir do momento em que a gente se provoca a escrever outros gêneros, então você amplia o leque, mas na essência eu sou poeta. E eu já havia publicado vários livros de poesia e eu pensei em escrever algo para crianças. O que eu descobri? Não é fácil. É mais difícil escrever para criança do que para adulto, porque há uma série de detalhes que nós precisamos cuidar e que a gente não pensa nisso quando acho que é bem fácil escrever uma historinha para criança, não é? E a outra questão, pessoal, que é interessante a gente lembrar e que eu gostaria de compartilhar com vocês, não glamorizem a profissão ou a função de ser escritor, porque profissão não dá para dizer, no Brasil ela não está regulamentada ainda, mas as pessoas glamorizam muito. Há glamour, sim, no dia do lançamento do livro, aquela festa, os autógrafos, ou quando você dá uma palestra, que você é anunciado como escritor, há essa alegria, essa emoção na pessoa. Mas o ato de escrever, o ato de produzir um livro, ele é complicado, ele é difícil. Se vocês procurarem na literatura e o depoimento de escritores, tem escritores que dizem que é mais difícil mover uma montanha do lugar do que escrever um livro. E é mesmo, porque nós abrimos mão de muita coisa. Por exemplo, se vocês conhecerem algum escritor próximo, perguntem do que eles abrem mão para dedicar o tempo em escrever livros. A gente abre mão de muita coisa para ficar produzindo a nossa literatura. Então, não é fácil, é dedicação, é trabalho, é inspiração sim, mas é muito, muito, muito trabalho. Então lá em 2006, eu pensei em escrever para crianças. Eu consegui produzir várias historinhas para crianças. E o que eu fiz? Guardei. Por exemplo, eu produzi Pensamentos Grandes e Pequenos. É uma história que só está digitada, impressa e encadernada, mas não saiu o livro ainda. Eu tenho outro livro que é Minha Mãe, foi produzido lá em 2006, não foi publicado ainda.
Inclusive, eu já encomendei na época, eu já encomendei as ilustrações. Contratei uma ilustradora, foram produzidas as ilustrações e eu tenho texto e ilustrações e não foram publicados ainda. Lá em 2006 também eu produzi uma história chamada Pirulito Rodapé, que fala do palhaço de circo, né, que é um elemento da infância, o palhaço de circo, e coloquei o nome para esse palhaço de pirulito, porque o doce pirulito é um dos doces também que remete à infância. E foi produzido lá em 2006, inclusive as imagens, as ilustrações, que eu digo é a minha ilustradora oficial, a Adriana, lá do Rio Grande do Sul, mas eu já tenho outros ilustradores também, eu vou diversificando, mas ela foi a primeira, é a que mais ilustrou os meus livros, e ela já havia produzido esse material. Esse livro, Pirulito Rodapé, ele foi publicado esse ano, em 2021. Então, olha quanto tempo depois, mais de 10 anos depois eu publiquei. Por quê? Como que surgiu eu publicar esse livro infantil só agora? Quando eu vim morar em Mato Grosso, eu morei em Nova Mutum, depois eu morei em Sinop, e esse ano eu vim morar em Lucas do Rio Verde. Na mudança de Sinop para Lucas do Rio Verde, eu encontrei esses meus livros escritos em 2006, que eu havia até esquecido dessas histórias. E eu olhei assim e disse, nossa, eu tenho material produzido aqui, é só me dedicar a publicá-lo. E aí eu me dediquei ao Pirulito Rodapé. E ficou um trabalho muito bom com a designer da Aline, que também é uma das designers que mais faz as diagramações dos meus livros. Quando não é editora, é ela. Quando eu publico independente, é a Aline que faz. E ficou um designer muito bom. E eu consegui que esse livro, Pirulito Rodapé, ele fosse traduzido para mais 5 idiomas. Então é um livro que é infantil, até 6 anos, de 3 a 6 anos, interativo, com atividades para a criança lidar no livro, com desenhos para a criança pintar e traduzido para 5 idiomas. Na verdade, então, ele está disponível em 6 idiomas, no português, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês. E ele está tanto na Amazon quanto em uma editora que imprime sob demanda. É disponível no meu site, claro, www.lenisvilhoto.com.br. Lá vocês encontram o direcionamento tanto para a Amazon quanto para essa editora sob demanda. Que eu posso contribuir com vocês com isso? E a editora, quem coloca o selo, o ISBN, o selo da editora, é uma editora de Genebra, na Suíça. Quando eu busquei essa editora no exterior, no momento que foi traduzido, eu tive que reescrever algumas partes do livro. Então essa já é uma dica. O texto, se você quer que ele atinja o mundo, digamos, você não escreve um livro para os seus netos, você não escreve um livro só para a sua cidade ou só para o Brasil. Eu, no caso, queria que esse livro fosse traduzido e ele chegasse no mundo. Eu tive que reescrever algumas partes, porque, por exemplo, há termos que aqui no Brasil os pais, as escolas, nós aceitamos, já na Europa não. Então lá é mais rígido, é mais rigoroso. Tem algumas palavras que aqui a gente usa como brincadeira, faz parte da nossa brincadeira do dia a dia. Para eles não. Então eu tive que reescrever o texto se eu quisesse que ele entrasse no mercado internacional. Então esse já é um cuidado, é uma dica para quem vai escrever livro infantil, que tenha esse cuidado para quem você quer escrever, qual o mercado que você quer atingir, busque orientação, fale com alguém, não publique assim direto seu livro. Porque agora eu vou falar do primeiro livro que eu publiquei, mas não foi o primeiro que eu escrevi. Como eu falei, já escrevi esses lá em 2006, que é considerado escrever livro infantil, e é diferente do publicar. Publicar pode ser um outro ano, um outro tempo, enfim. O primeiro livro infantil publicado meu foi em 2017, que é Uma Floresta, uma Menina e um Manequim. Que é esse livro aqui, Uma Floresta, uma Menina e um Manequim. Ele foi concebido a partir de um livro biográfico que eu escrevi entre 2015 e 2017, foi um trabalho de pesquisa
muito grande que eu fiz em Sinop com as mulheres pioneiras de Sinop. E a partir das histórias dessas mulheres que tiveram a sua infância nos anos 50 e 60, porque nos anos 70 elas chegaram em Mato Grosso, no desbravamento do Mato Grosso, já senhoras, já mulheres casadas com filhos. Então a infância delas, no relato, são infâncias do tempo dos anos 50 e 60. O que a gente encontra nessa infância? Principalmente nós encontramos brincadeiras e não brinquedos, né? Que é diferente a brincadeira do brinquedo. Naquela época, as crianças elas brincavam criando brincadeiras, porque não havia esse universo de brinquedos que nós temos hoje, que a gente vai numa prateleira, compra um brinquedo e a partir disso a criança brinca. Na época eles tinham que criar as brincadeiras. Então eu construí um livro infantil esperando resgatar a infância dos nonos, das nonas, dos avós, enfim, e é um livro que traz essa infância diferente da infância que é hoje. Na verdade, ele se torna também um pouco histórico, mas principalmente para relatar a vida da criança na roça, porque a maioria dessas mulheres, quando eram crianças, a grande maioria morava na roça, que é diferente de uma infância urbana. Então tem esse detalhe também. E a ideia desse livro, que foi lançado Uma Floresta, uma Menina e um Manequim, é que é para ser uma série de 5 volumes. Eu apenas escrevi um, em que 3 meninas moram na roça, a Maria Eduarda, Maria Joana e Maria Elizabeth. Elas moram na roça. No 2 eu vou produzi-lo em que elas vão morar na cidade porque os pais querem que elas estudem. Então, para continuar os estudos a partir da 4ª série, a partir do 4º ano, naquela época só havia escola na cidade, não havia no interior. Então elas se mudam para a cidade. Aí eu vou construir um livro com a infância urbana, envolvendo escola, envolvendo a questão do bullying, enfim, esse é o 2. O 3, elas vão fazer uma longa viagem. Então, no volume 3, tudo vai acontecer numa viagem. E o 4 e o 5, elas vão crescer, superar desafios, superar seus medos. Então, assim, qual que é a outra dica que fica aqui para vocês? Se vocês pensarem numa série infantil, é preciso pensá-la do início ao fim, como ela começa, como ela termina. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu concebi desde o início 5 volumes, que o primeiro as meninas morariam na roça, o 2 elas iriam para a cidade e o ambiente será mais escola, amigos, enfim, outro ambiente. O 3 vai ser uma longa viagem, que é aquela longa viagem que a maioria delas fez do sul ou do sudeste para o norte de Mato Grosso. Então muita coisa acontece nessa viagem. Elas demoravam uma semana para sair de um lugar, de um ponto para outro, o que elas encontraram, onde elas chegaram, o que elas deixaram para trás, e depois elas vão crescer. Nesse crescer, é por isso que o título é Uma Floresta, uma Menina e um Manequim. O manequim, ele entra aqui porque uma delas, a Maria Joana, que é a personagem principal, é a Maria Joana, ela tem medo de manequim de loja. E a mãe dela coloca uma loja e ela não pode colocar manequim na vitrine como a loja das amigas, que a loja fica bonita com aqueles manequins, e ela tinha que colocar as roupas dela pendurada em cadeiras, em varal, enfim, em clipes, porque a filha tinha medo de manequim. E no 3 e no 4 a gente vai trabalhar se essa Maria Joana vai superar esse medo de manequim ou não, e tanto que ela vai superar, tanto que ela vai ser manequim de passarela, porque essa Maria Joana, o personagem principal do meu livro, ela é uma pessoa real, é baseada em fatos reais, que é uma menina que realmente tinha esse medo, e a personagem, pelo perfil físico, que ela tem perfil de afrodescendente, ela tem a pele escura, ela tem cabelo afro, e ela é a Bárbara Reis, que foi Miss Mato Grosso e Vice-Miss Brasil. Então essa personagem ela existe, como ela desfilou em passarelas, ela vai superar esse medo de manequim e vai se tornar manequim de passarela. Então todos esses elementos, é preciso que no livro infantil se trabalhe muito a questão das imagens, principalmente a ilustração. Vocês podem ver que esses meus livros, tanto Pirulito Rodapé quanto a Menina Manequim, a série Menina Manequim, tem umas aquarelas muito bonitas,
E tanto que esse Menina Manequim, eu imprimi ele em telas grandes, de mais de 1 metro, de 1,5 metro, e foram expostas em parques em Sinop, que ficaram expostos lá durante 6 meses, onde as pessoas iam no fim da tarde tomar chimarrão, sentar, passar o domingo à tarde, e lá havia esse meu livro exposto em grandes telões a céu aberto, e as crianças poderiam ler esse livro gratuitamente. Então são aquarelas que chamam a atenção pela imagem e depois a criança se envolve no texto. Então é importante vocês trabalharem muito bem as imagens, isso envolve a questão da criança. E depois eu também fiz, uma moça muito talentosa em Sinop, eu produzi as bonecas, né? As meninas, a boneca, a Maria Joana, a Maria Elizabeth, a Maria aqui, ó, podem ver que elas são bem bonitas, os detalhes em crochê, a Maria Joana, a Maria Elizabeth, a Maria Eduarda. E já para o volume 2, obviamente, eu vou envolver mais crianças, elas vão conhecer mais Marias, porque nesse volume 1 eu trabalhei a brincadeira Ciranda Cirandinha, no 2 eu vou trabalhar as 5 Marias, então no colégio elas vão conhecer outras Marias, inclusive a Maria vai com as outras, e mais 2 Marias para produzir a brincadeira de 5 Marias. Então, no próximo volume, no 2, eu vou trazer também meninos, e aqui, ó, como vocês podem ver, a ilustradora ela já produziu inclusive a imagem, e foi feito até o boneco, o Lucas. O Lucas já é um dos personagens que está definido para o próximo livro. Podem ver, ele usa óculos, né? Então ele vai ter uma deficiência visual, e a gente vai trabalhar essas questões também. O que eu percebi do primeiro ao segundo? O primeiro ele tem umas aquarelas bacanas, mas o texto em si, quando ele chegou às mãos do leitor, da criança, o texto ele ficou complexo, ou seja, ele não é um texto para até 8 anos, ele é um texto que pode ir até os 12 anos. Então ele não ficou bem infantil. Por isso que quando eu retomei o Pirulito Rodapé, eu tive que repensar a complexidade do texto quando eu quero escrever um livro infantil. Esse Menina Manequim, ele ficou infanto-juvenil. Eu tomo por base os meus netos quando eles vão ler. Eles não se interessaram muito pelo texto do Menina Manequim. Agora já o Pirulito Rodapé, a Antonella, por exemplo, minha neta, ela já foi pegando, foi pintando, foi interagindo, foi querendo saber da história. Então é preciso pensar bem a questão da complexidade do texto e qual idade que a gente quer atingir. Enfim, quais os conselhos para quem quer escrever livros infantis? Ler muito livro infantil, né, de todos os gêneros, mas que seja literatura infantil. Prestar atenção nos acontecimentos da vida, porque eu também me baseei por fatos da vida, por questões do dia a dia para escrever livro infantil, que é o que mais atinge a criança. E as crianças, o que eu percebi? Eu quis meio que dar uma lição de moral, eu meio que quis dar uma informação lá no Menina Manequim e não atingiu a criança. Então, o que a gente percebe? A criança ela não está ligada na psicologia, na educação, na moral da história. Eles querem alegria, interagir, que o livro fale da linguagem deles. Então, esse é uma coisa que tem que prestar atenção. E o olhar da criança para o livro, ele é diferente do olhar infantil, tá? E, ao mesmo tempo, não subestime a criança. Eles são inteligentes, eles entendem e ampliam a sua ideia que está no livro. Uma observação, simples, mas é importante. O nicho do livro infantil é o melhor para o escritor para vendas. Então, é o nicho onde a gente mais consegue vender livros. Ao mesmo tempo, é um nicho, um tipo de livro menos valorizado. Por exemplo, um livro infantil ele não é tão valorizado pelo mercado editorial quanto um livro para adulto. Por exemplo, pode ver nas livrarias quais os livros que aparecem lá nas vitrines. A grande maioria é para livros para adulto, livros executivos, enfim. E é uma prática também, uma cultura, principalmente no Brasil. Eu já vivenciei isso, de ser apresentado por professores em escolas como escritora. E a professora dizia assim, ela escreveu um livrinho infantil. Então, já tratando o livro como livrinho, você diminui.
ela escreveu um livro infantil, ela escreve livros infantis. Não, ela escreveu um livrinho infantil. É alguém que escreve livrinhos. Então, isso também é uma observação para quem entra nesse mercado. Já vai se habituando porque é assim. Mas vamos sintetizar aqui. Dicas para escrever livros infantis. Lapidar bem o texto. O meu exemplo foi o Pirulito Rodapé. Dar para uma outra pessoa ler, que ela pode encontrar alguns gaps ali que vai melhorar. Se você quer publicar por uma editora, a sua história tem que ser muito boa, porque as grandes editoras só pegam se a história ela for bombástica, senão eles não publicam, é difícil publicar livro infantil. Ou se você for famoso, claro, não precisa escrever tão bem, mas se você é famoso, porque a editora é uma empresa, ela precisa vender. Então, se você for vendável, vai pela editora. E se não, o livro é a produção independente. Na produção independente, muito mais revisão, muito mais tirar os gaps. Procura o seu ilustrador, porque a imagem ela fala mais do que as palavras para a criança. Faça a revisão e deixe ele bem bacana se você publica independente, tá? Para a criança até 6 anos, a criança gosta de brincar. Então, não se apegue muito à moral da história, à psicologia, à educação. A criança não quer muito saber disso, tá? O grande potencial do nicho infantil hoje é escola. Infelizmente, não é família, infelizmente, não é pai, porque não é cultura. Eles esperam, a grande maioria dos brasileiros, tá? Tô falando a maioria. Já tem que é a família? Sim, já tem, não tô excluindo isso. Mas a maioria espera a escola resolver isso. Ainda se entrega essa responsabilidade para a escola. Então, o grande nicho de venda ainda é a escola. É importante que a imagem converse com o texto, né? Não produzir imagens desfocadas do texto, que tenha uma diagramação atraente, porque a criança ela é bastante visual, e você tem que estudar muito, leia muito livro infantil de vários escritores infantis, que isso vai te dar um norte assim, de como escrever bem um livro infantil. Acredito que isso vai contribuir com você. E agora eu vou deixar meu desafio. Aqui nos comentários qual que é a tarefa de casa. Eu gosto de colocar como desafio porque faz quem quiser. Responde aqui para nós nos comentários quem já escreveu um livro infantil e como foi. Como é a sua experiência de publicar livro infantil? Quem não escreveu é só responder não. E também pode continuar então dizendo assim, no não. Você pretende escrever um livro infantil? Qual que é a sua expectativa se você for escrever um livro infantil? Então tem a resposta para o sim ou para o não. Se você escreveu, como foi sua experiência? Se você ainda não publicou, qual que é a sua expectativa ou se você realmente quer publicar um livro infantil? E a outra pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês o que você conhece sobre literatura infantil? O que você sabe sobre literatura infantil? Tá bom? Então eu espero os comentários de vocês, eu vou ler todos eles, respondo todos eles e convido já vocês para a próxima aula que será dicas de como escrever contos. Até lá!